Olá, muito boa noite. Estamos juntos para mais esta palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos envolvidos na paz, no amor do Mestre Jesus e nas bênçãos, nas energias, nos fluidos da espiritualidade amiga, trabalhadora da Casa Espírita. Essa noite teremos a apresentação do seu Aderbal, dando continuidade ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para a gente as explicações, os ensinamentos de Kardec sobre mais este importante tema abordado pela doutrina espírita, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos mais uma vez a participação do seu Aderbal com as suas gravações das suas palestras, assim como a de todos os demais palestrantes que continuam trabalhando, permanecendo na atividade dessas palestras da nossa casa todas as semanas, mesmo durante essa pandemia, podemos continuar estudando e aprendendo com a doutrina espírita. Agradecemos também a todos que têm colaborado com a campanha do quilo da nossa casa, permitindo que as famílias recebam as cestas básicas todo final do mês. E esta primeira semana, nós agradecemos porque, mais uma vez, pudemos, no mês passado, no mês de janeiro, entregar as cestas para as famílias. Então, aqueles que colaboraram, nosso muito obrigado, em nome da casa e em nome também das famílias atendidas. Fiquem agora, então, com a palestra do seu Aderbal. Retornaremos no final para as nossas vibrações. Uma ótima palestra, um ótimo aprendizado a todos. Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, que nos abençoe Jesus, o nosso irmão e amigo incondicional de todas as horas. Estaremos essa noite juntos fazendo uma reflexão sobre o capítulo 16º do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a mamão. Abordaremos o item 6, Parábola dos Talentos. O item 7, Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza. E o item 8, desigualdade de riquezas. A parábola dos talentos nos relata que havia um senhor que, tendo que fazer uma viagem, resolveu deixar como tarefa as suas atividades normais com 3 dos seus servidores. Então ele os chama, eles propõem as seguintes atividades. Ao primeiro deles, oferece a possibilidade de trabalhar com 5 talentos, a moeda da época, e providenciar resultados semelhantes ao que ele produziria se aqui estivesse. Ao segundo trabalhador, ele solicita a mesma situação, de que trabalhe como ele poderia trabalhar, que lide com as tarefas da forma como ele poderia lidar, e na volta eles conversariam a respeito dos resultados e lhe deixa 2 talentos. E com o terceiro trabalhador, efetuando as mesmas recomendações, ele deixa apenas 1 talento. Assim que sai, os 3 trabalhadores propõem-se a executar a tarefa prometida. Aquele que houvera recebido 5 talentos, consulta as suas agendas, consulta as suas anotações, fala com alguns comerciantes que ele não conhecia, com outros que ele conhecia, enfim, trabalha muito bem e, passado algum tempo, ele, ao invés de ter menos que 5 ou somente os 5 talentos, ele tem 10 talentos. O suficiente, ele acredita, para agradar o patrão. O segundo trabalhador, com os 2 talentos, procede de forma muito semelhante, falando com quem conhecia, aplicando-se no trabalho, redobrando, só dormindo ou só se alimentando depois de executar as tarefas que ele considerava produtiva. E, passado também algum tempo, ele já tinha dobrado os seus talentos, já estava com 4 talentos, acreditava que satisfazeria a vontade do seu patrão. Aquele que recebera 1 talento tinha muito receio, muito medo.
achava o patrão muito sovina, que buscava tirar vantagem de todos os negócios, que ia tentar ceifar aonde não havia semeado. E esse medo o levou a esconder esse único talento que recebera num buraco profundo na propriedade. E assim, ele deixou ali a moeda aguardando o patrão voltar. Houve um dia que o patrão voltou e quis fazer os ajustes com os seus empregados a respeito do que lhes houvera dado em confiança para poder desenvolver. Conversando com o primeiro trabalhador, ele percebeu que esse trabalhador houvera se esforçado, houvera ido para lugares que ele próprio nunca havia ido, negociado com negociantes que ele nunca havia negociado, e que houvera produzido então os 10 talentos, que houvera dobrado essa fortuna. Ele agradece, o chama de um fiel servidor, compartilha com ele a sua alegria. Com o segundo trabalhador, se passa uma situação idêntica, porque o segundo trabalhador também houvera se esforçado, também havia lutado, e com os 2 talentos tinha conseguido seus 4 talentos. Se não eram 5 e eram 4, também não eram 3, não eram 2. E então o patrão ficou relativamente contente com ele, o agradeceu pelo empenho e compartilhou a sua alegria. Mas, quando ele conversou com o terceiro, ele ficou muito espantado com o medo, ele ficou muito espantado com o julgamento que o patrão havia recebido dele. E então disse-lhe: você é um mau servidor. Pessoas como você não precisam ao meu redor, porque jamais me tornarão rico, jamais ampliarão o meu patrimônio. Você pode pegar tudo que lhe pertence, não o que eu lhe dei, só o que lhe pertence, e pode ir embora. Queridos, queridas, nós somos todos, sem exceção nenhuma, filhos de Deus. Herdamos da divindade a graça, herdamos da divindade as leis divinas, herdamos da divindade as sementes das virtudes que desenvolve o amor que cobre a multidão de erros, o amor que cobre a multidão de equívocos, o amor que tudo repara e que tudo cura, o amor de Deus. E Deus, reconhecendo que precisávamos trabalhar, deu-nos a oportunidade quando pedimos. Nós que somos cristãos, nós que seguimos a religião espírita, nós que seguimos a doutrina espírita, sabemos, nós fomos presenteados com o retorno ao corpo físico, com a reencarnação. E nesse momento da reencarnação, nós pedimos para Deus algumas ferramentas que pudessem nos dar o desenvolvimento necessário para podermos aprender a amar de forma incondicional. E Deus nos ofereceu as suas leis e deixou gravada na nossa consciência. É interessante nós lembrarmos que estão gravadas estas leis na consciência de todos os espíritos mergulhados num corpo físico. Independente do progresso material, independente da riqueza material, portanto, independente do progresso espiritual, portanto, independente do nível de adiantamento moral. Independente se é homem, se é mulher, se é japonês, se é inglês, se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico. Todos nós temos as leis divinas gravadas em nossa consciência, portanto. Deus nos ofereceu tudo o que nós precisamos para desenvolver o amor em todas as suas dimensões. A semente da tolerância, a semente da paciência, a semente da fraternidade, a semente da amizade, a semente da simplicidade, a semente da humildade, e elas estão todas em nosso coração. E quando nós pedimos para mergulhar no corpo físico, ele falou: vai, filho, um mentor vai seguir-lhe para poder orientar-lhe, uma família te sustentará, os amigos que você pediu e que concordaram em estar com você estarão, e aqueles com os quais você tem que ajustar-se também estarão.
nessa sua convivência. Não te esqueças que para progredir tem que respeitar as leis divinas, as nossas leis que estão na tua consciência. E para que possa entender a respeitá-las e fazê-las frutificar, existem as sementes das virtudes que desenvolvem todo o amor e que estão no seu coração. Então cada um de nós recebeu esses talentos. E cada um de nós vai desenvolvê-los na medida em que nós sentimos necessidade de desenvolver para podermos nos aproximar de Deus. Alguns de nós desenvolverão com mais empenho, desenvolverão com mais eficácia a paciência. Outros serão virtuosos na tolerância. Alguns entre nós, como o foi Chico Xavier, desenvolverá a paciência, a tolerância, a persistência, a fé, e se aproximará profundamente de amar o próximo a cada respiração. Tudo isso vai depender de cada um de nós. Tudo isso vai depender de como nós queremos ser. Se nós queremos ser aquele trabalhador que vai se importar apenas com um talento e que ainda assim vai escondê-lo no coração, afastando-se da população, afastando-se da família, tornando-se um ermitão vivendo no cume da montanha, olhando lá de cima a multidão cá embaixo. Ou vai depender se nós queremos ser aquele trabalhador que se contenta com pouco, que vai ao centro espírita uma vez por semana, que faz o evangelho no lar uma vez por semana, que não acredita que possa participar dos trabalhos filantrópicos, que não acredita que possa ser um trabalhador da casa, mas está desenvolvendo os talentos, está se aproximando do amor. Ou se nós formos aquele que vai ter a fé, que vai ter a esperança sempre presente no coração, que vai se sentir co-criador, que vai se sentir parte da obra divina, e que vai participar de trabalhos filantrópicos, e que vai participar de trabalhos profissionais, e que vai participar de trabalhos espirituais na casa espírita, porque sente que pode colaborar, servir o próximo e ser servido. É claro que nesses panoramas, nesses aspectos, nessas trilhas que nós estamos propondo, reflexionarmos para escolhermos em qual delas nós seguiremos, nós teremos adversidades. Estarão sempre presentes, porque esse pequeno espaço do universo, denominado planeta Terra, é um planeta de expiações e provas, e portanto ele tem estas características de sofrimento e de dor também. Nós teremos adversidades, tais como o ódio, tais como o melindre, a arrogância, a falcatrua, o preconceito. E esses adversários estarão presentes como forças em nossos pensamentos. E se nós estivermos em uma encarnação onde estamos experimentando a utilidade providencial da riqueza, onde temos um intelecto muito inteligente e nos destacamos profissionalmente em um tipo de profissão, em um tipo de estudo, isso nos traz uma renda acima da renda da população civil, nos proporcionando apartamentos, casas, férias no exterior. Se estivermos nesse caminho, essa utilidade providencial da riqueza também será um adversário nosso. Porque Deus não colocou a riqueza material para que nós pudéssemos nos perverter, para que nós pudéssemos ter um anteparo, impedindo o nosso caminho no progresso espiritual. Ele coloca como mérito de nós utilizarmos também a inteligência, de nós utilizarmos também o conhecimento. E o equilíbrio está nas leis divinas que nos indicam as virtudes. Então, essas riquezas que nós vamos obtendo, nós temos que observar se ela não está acontecendo à custa do sacrifício, à custa do sofrimento do nosso próximo. Porque servir o próximo devia ser ou deve ser
Nós que queremos explorar os 5 talentos e torná-lo 10, deveria ser a nossa meta. Para que nós não nos atrapalhemos com estas riquezas. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria, desfaça-se de teus bens e segue, ele não quis estabelecer um poder absoluto de desfazer-se de todas as riquezas e segue. Mas olha, a tua riqueza material não pode impedir o teu progresso moral. Não pode impedir a caridade no teu coração. Se você tem 10 reais na tua mão e você precisa de 8 para se alimentar, não precisa se preocupar em guardar os 2 para depois de amanhã. Se pensar no bem e ajudar o próximo, pode dar um prato de arroz, um prato de feijão por 2 ou por R$ 1 para quem te pedir, porque Deus há te prover com a tua inteligência, Deus há te prover porque exercitastes a caridade, que possas receber o que destes, que possa receber o que oferecestes de coração, desde que não te deixes atrapalhar pelo orgulho, desde que não te deixes atrapalhar pela vaidade e que não queira publicidade do teu ato. Quando nós nos propomos então a esse trabalho de desenvolver os talentos, de servir o próximo, assumindo as riquezas que somos capazes de construir, de conseguir, sem prejudicar a comunidade, ainda assim, nós vamos ter que observar que não podemos deixarmos-nos magoados ou revoltados, mesmo que tenhamos esse espírito de justiça, quando nós vermos as desigualdades de riqueza, porque elas continuarão acontecendo em um mundo como o nosso. E elas continuarão acontecendo em um mundo como o nosso, como esse nosso planeta, porque o intelecto varia de espírito para espírito no seu nível de adiantamento. A compreensão das leis divinas varia de acordo com o nível de adiantamento deste ou daquele. E muitos de nós precisarão de provas doloridas, de expiações doloridas, que nos tornarão pobres materialmente, que nos tornarão cidadãos da sede e da fome, muitas vezes, para poder entender, através dessa dor, a necessidade de catarse, de arrependimento, de mudança de comportamento. Então, quando nós pensamos nessa parábola dos talentos, nós precisamos pensar com esta amplitude. Nós precisamos pensar desta forma. E mais do que isso, nós precisamos verificar como é que nós estamos nos comportando com relação a esse conhecimento que nos chega através da religião e, no nosso caso, através da adorável doutrina espírita. Nós precisamos observar, por exemplo, na questão das riquezas, se essas riquezas não estão profundamente nos prejudicando, como prejudicam famílias que nós vemos, e, portanto, os espíritos que estão inseridos nelas, é que tem disputas muito fortes, muito odiosas por heranças, por partilhas de heranças. Nós temos que nos preocupar em observar, por exemplo, se as modernidades que estão fazendo frente ao nosso mundo de evolução não estão causando nenhum problema no nosso entendimento, não estão causando nenhum problema dentro desse entendimento nas nossas utilizações dos talentos. Hoje, um aparelho subcelular que todos nós temos, igual a este, por exemplo, que nós estamos transmitindo esta live ao vivo agora, ao vivo, no sentido de que estamos juntos gravando, para depois, juntos, nós reflexionarmos. Nós estamos gravando através de um celular. Esse celular, já paramos para pensar, ele já substituiu o relógio, o aparelho musical, o aparelho fotográfico, o despertador,
e tem substituído, através de mensagens de áudio, através de mensagens de vídeo, através de mensagens simplesmente escritas, com recursos como o WhatsApp, como o Telegram, tem substituído a nossa presença. A nossa presença coloquial no mundo dos negócios. A nossa presença coloquial no mundo do conhecimento. E qual cuidado que nós precisamos tomar e que nós estamos propondo para a reflexão? Que não tome este celular o nosso lugar nas nossas relações familiares, nos nossos cafés de manhã, nos nossos almoços, nos nossos jantares, nos nossos diálogos presenciais, onde nós trocamos apertos de mãos, abraços, olhares, permitindo através da presença o calor humano. Nós precisamos tomar cuidado se dentro do ambiente familiar nós não estamos deixando nos envolver por situações como estas. Porque o recurso é maravilhoso. Uma aula que nós não podemos assistir, a vemos à distância. Uma palestra consoladora nós ouvimos de casa. Mas não pode gerar a comodidade de acreditar que nós teremos que desperdiçar agora, ou não vamos desenvolver, o talento da presença, o talento do apoio, o talento do abraço, o talento da palavra amiga, do diálogo presencial. Nós temos que nos cuidar e verificar como é que nós estamos nos propondo a desenvolver esses talentos. Só nos fins de semana? Só uma vez por semana? Porque nós, por exemplo, já resolvemos apoiarmos-nos na religião. Nós resolvemos apoiarmos-nos, por exemplo, na religião cristã. Nós resolvemos apoiarmos-nos, por exemplo, na religião cristã através da doutrina espírita. E nós sabemos que a doutrina espírita nos propõe serviço ao próximo, materialmente falando e espiritualmente falando. Nos oferece o evangelho no lar, os grupos de estudo, nos oferece os trabalhos nas câmaras de passe, nos oferece as assistências às famílias que necessitam de um alimento, que necessitam de condições de diminuir sede, fome, frio. E como nós estamos olhando essas necessidades? Nós vamos uma vez na casa espírita, quando dá nós vamos presencialmente, quando não nós assistimos à palestra, fazemos lá uma contribuição à distância, no mês que deu, de um certo valor, e deixamos de participar no dia que distribui os alimentos, deixamos de participar como trabalhador na Câmara de Passe, deixamos de ir assistir uma palestra presencial quando elas acontecem. Para além do passe espiritual, trocarmos um olhar, trocarmos um aperto de mão com tantos que vão lá necessitados de estar juntos. Então são esses talentos que nós estamos desenvolvendo. E este talento, ele pode estar sendo desenvolvido por qualquer um espírito encarnado. Mesmo aquele que está num banco de jardim, mesmo aquele que está num asilo, mesmo aquele que está sentindo a dificuldade e tendo que trabalhar 13, 14 horas por dia, dormindo pouco e tendo só o fim de semana, às vezes metade do sábado, metade do domingo, para poder ter um descanso. Porque basta um pensamento, começa com pensamento, basta uma oração. E depois nós vamos ampliando na medida em que nós vamos administrando o tempo, levando em consideração o importante serviço ao próximo. A preocupação com a riqueza, que nós estávamos comentando, ela tem que existir sempre. A riqueza, por exemplo, ou a ambição por ser rico, não pode nos afastar
de encontros bastante confortadores, de encontro que trazem o bálsamo da compreensão no seio da família, com os amigos, no seio da religião. Nós não podemos sempre dar como desculpas que hoje não dá porque vamos fazer hora extra, amanhã não dá porque vamos fazer um trabalho extra, depois da manhã não dá porque nós prometemos ajudar um amigo, e vamos nos envolvendo no trabalho e deixamos de prestar atenção em nós, diante da religião. Porque é através da religião que nós estamos conseguindo nos aproximar de Deus. É através do Evangelho no lar que nós deixamos o coração solto, o coração livre e alegre para expressar sua pureza naquele encontro com Jesus, com Deus. Então são cuidados que nós temos que ter com relação à riqueza. A preocupação com desigualdade não pode levar a nós pensarmos em extremos de tirar a força para distribuir, mas sim de entender que muitas das desigualdades acontecem por causa desses desníveis culturais, ou desníveis de aproveitamento das oportunidades que surgem, e que a forma de redistribuir é não deixando de oferecer quando nós temos. Porque muitas vezes, até mesmo com os parentes, aqueles que fazem parte do nosso parentesco corporal, nós dizemos que não temos e escondemos na gaveta da cômoda, no bolso do paletó do guarda-roupa. Porque quem sabe nós vamos precisar daqui 15, 20 dias. E deixamos alguém do nosso parentesco realmente necessitado naquele momento na mão, em dificuldade. E vamos procurando encontrar desculpas. Ele não merece, porque quando eu precisei não me ajudou, porque maltratou fulana, porque maltratou fulano, que são das minhas relações de amizades amorosas e íntimas. Então são situações que nós precisamos ponderar para não resolvermos esconder o nosso talento no buraco, se ele for único. E ele vai ser único só se nós quisermos. Porque conforme nós estamos refletindo, estas sementes que dão características ao amor incondicional, elas estão presentes em todos os corações, esperando serem encontradas ou serem germinadas através das nossas atitudes. Tudo depende, é claro, pura e tão somente de cada um de nós. Então, quando nós frequentamos a casa espírita, procuramos estudar, procuramos ser trabalhadores, procuramos contribuir para amenizar as dificuldades todas que devem ser compartilhadas por aqueles que constroem estas casas, nós vamos desenvolvendo os nossos talentos. Nós seremos um fiel servidor, um co-construtor da paz do planeta em que vivemos. Nós estaremos construindo a nossa felicidade relativa. Nós estaremos entendendo a mensagem de Jesus. Quando não desdenha nenhuma situação, quando valoriza todos os encontros e quando oferece seu consolo a qualquer hora e a qualquer dia. Tudo só depende de nós.
Talentos nós já temos em semente. Na prática, já sabemos como colocar, porque temos na consciência as leis divinas. É só esforço, é só suor e é só fé e esperança. Ajuda, nós sempre teremos. O próprio Evangelho coloca: ajuda-te que o céu te ajudará. Coloque-se na descoberta dos talentos. Exponha os talentos através das tuas atitudes. Os resultados, em função do amor, o céu te dará. E não precisarás em nenhum momento de divulgar através dos jornais, da mídia televisiva ou da mídia de papers, que foi você que fez. Aquele que recebeu saberá. E Deus lá em cima, na verdade aqui do lado, estará escrevendo na lista dos afortunados que servem o próximo o teu nome. Não é lindo isso? Deus escreve teu nome no livro das caridades que você amou, que você serviu, que você utilizou os talentos que recebeu. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, agora, depois desse aprendizado todo, vamos acalmando as nossas mentes, abrindo os nossos corações, sintonizando com esse ambiente do salão de palestras do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, com essa imagem de Jesus nesse quadro que nos traz tanta paz, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos os bens materiais de que necessitamos e que possamos também expandir a nossa mente para sermos caridosos e dividirmos aquilo que possuímos com os menos afortunados. Que sejam os bens materiais, que sejam os ensinamentos, que seja o amor que temos dentro de nós, possamos dividir tudo isso com aqueles que passam por privações, por necessidades, que têm os seus lares em desarmonia, suas famílias desgarradas. Possamos ser sempre um instrumento que leva o amor, a paz àqueles que necessitam. Se pudermos também dividir o pão, o alimento, ajudar a acalentar o coração daqueles que necessitam e colocar o pão na mesa de quem não tem. Agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo aprendizado e que possamos estar juntos novamente na próxima semana para mais uma palestra do nosso Centro Espírita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que formos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos permita cair ante as tentações. E livre-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, teu é o poder e a ser tua glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.